Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Vamos resolver aqui algumas questões de dinâmica, que vai falar da primeira lei e da segunda lei de Newton. Então, vamos à aula e toca aí a vinheta. Primeira questão é o seguinte, ó. As pessoas costumam dizer que quando um carro freia, uma força de inércia atua sobre elas, jogando-as para a frente. Essa afirmação está errada, pois essa tendência de continuar em movimento que a pessoa sente não é proveniente de uma força, mas sim. Lembrando que quando você fala, olha só, quando você fala sobre a primeira lei de Newton, tá? Primeira lei de Newton, ela faz exclusivamente do conceito de inércia, tá? Então, ou seja, se o corpo em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento, só que não é qualquer tipo de movimento, o movimento ele tem que ser constante, tá? Ou se o corpo estiver em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento, tá? Se o corpo estiver em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso, a não ser que atue uma força sobre ele e tire seu estado de equilíbrio, como nós vimos na aula 1 de dinâmica. Então, ou seja, você tem duas condições, ou a velocidade ela vai ser zero, tá? Significa que o corpo sempre vai continuar em repouso, certo? Ou a velocidade ela tem que ser constante. Quando ela é constante, já sei que o corpo sempre estará em movimento, tá? Questão de movimento. Certo? Então, ou seja, na primeira lei de Newton, o que Newton falou de repouso, chamamos isso de equilíbrio estático. O que Newton falou de movimento constante, ele associa ao que nós chamamos de equilíbrio dinâmico. Então, se o corpo está em movimento, a tendência dele está em movimento. Se o corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Então, na primeira condição, você percebe que você tem esse sistema aqui que se move, tá? Nesse caso, todo o sistema, nós colocamos aqui o cavalo, colocamos aqui o nosso cidadão que está conduzindo o cavalo e você tem também aqui a carrocinha. Então, o que acontece? Ó, quando ele percebe uma placa, né, o cavalo parou seu movimento, né? No momento com o referencial, vamos colocar aqui o referencial aqui que observa esse fenômeno, né? Então, ou seja, para o referencial que observa lá da cinemática, esse corpo em movimento, nesse caso o conjunto todo, então ele vai perceber o seguinte, que a carroça vai parar, todo o sistema, menos o nosso cidadão, coitado, que foi lançado. Então, se ele estava em movimento, a tendência dele é continuar o estado de movimento, tá? Então, vamos para as alternativas. Letra D. Letra D diz o seguinte, ó, do atrito, que tende a frear o carro, mas não a pessoa. O atrito ele vai agir justamente em movimento, ele vai se opor ao movimento de um corpo. Então, a tendência ele não vai parar só, nesse caso, o nosso cavalos. Né? Os nossos cavalos nesse caso, que é o conjunto que nós temos aqui. Na verdade, ele vai frear todo o sistema, seja o cavalo, ou seja o nosso cidadão que está conduzindo, que ele faz parte desse sistema em movimento. Então não é a letra D, certo? Letra C. Do par de ação-reação que surge entre o banco do carro e a pessoa. Então, repara, aqui nós temos aqui uma situação que é interessante. Ó. Repara que o próprio peso desse cidadão exerce uma ação para baixo. Tá? O assento vai reagir para cima. Repara que aqui na segunda condição, repara que nesse caso, a reação ela é maior que a ação. Então, jamais disso. Sabemos que na terceira lei de Newton você tem que, para toda ação, existe uma reação e nenhuma tem que ser maior do que a outra. Então, a alternativa C está errada, tá? A alternativa C está errada. Da energia potencial gravitacional que se mantém constante. Galera, quando a gente fala sobre energia lá na frente, você vai ver, quando esse corpo ele ganha altura, né? Esse posicionamento, mas para ele ganhar essa altura, ele precisou de uma energia cinética quando ele foi lançado, quando ele ganhou essa altura. Então, nesse caso ainda a gente nem vai comentar, então não é a letra B. Então, a alternativa correta, nossa letra A. Letra A, por quê? Que a inércia é uma propriedade específica da matéria. Todo corpo que tem massa vai ter inércia. Aquele que tiver maior massa vai ter maior inércia. Aquele que tiver menor massa vai ter menor inércia. Então, a alternativa correta é a nossa letra A. Segunda questão. Um objeto que se desloca horizontalmente com uma velocidade inicial é submetido à ação de uma força constante de intensidade F, que o acelera, levando a atingir a velocidade V, que no caso seria uma velocidade final, em um intervalo de tempo T. Nessa condição é afirmado que a massa do objeto vale. Então, nesse caso, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton, nós vamos decompor, ou seja, vamos abrir a fórmula da segunda lei de Newton, utilizando a segunda lei de Newton e pegando um pouquinho do conhecimento da cinemática. Tá?
Então, ou seja, que pela segunda lei de Newton, eu sei que força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, essa é a segunda lei de Newton, que quando você aplica uma força sobre esse corpo, ao final ele vai ter um movimento, ou seja, mudança de movimento requer o conceito de aceleração. Eu sei que lá da aceleração, lá da cinemática, eu sei que a aceleração é variação de velocidade, ó, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por essa condição. A gente vai desconsiderar o tempo inicial. Então, nesse caso, vamos trabalhar apenas com o tempo final, naquele intervalo de tempo. Então, onde tiver aceleração, eu vou substituir justamente pela fórmula da nossa cinemática de aceleração, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, força. Nesse caso aqui, vamos colocar somente a força. Vamos colocar a resultante do movimento que gerou. Então, vamos aqui. Vamos pegar aqui novamente, fazer a substituição. Então, a massa vai ser, ó, a velocidade final inicial e o t, vamos substituir aqui na aceleração. Então, vai ficar v menos v bolinha dividido pelo tempo, tá? Pelo tempo. Lembra que ele quer justamente a questão da massa. Então, a gente vai isolar todo mundo e vamos ver qual a alternativa correta, tá? Então, vamos pegar todo mundo que estiver do lado da massa, multiplicando com a massa ou dividindo, a gente vai passar tudo pro outro membro. Então, vamos fazer passo a passo. Esse t, ele está pegando todo esse termo daqui, ó, do primeiro membro. Como é uma multiplicação, então a gente está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, m vezes v menos v inicial igual a v vezes t. Então, vamos pegar toda essa galera aqui, ó. Vamos colocar aqui uma referência aqui, ó. E está multiplicando, vamos colocar aqui entre parênteses, só para não confundir a situação, tá? Todo esse termo aqui, ó, que está entre parênteses, que a gente até marcamos aqui, ele vai passar, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó. A massa é igual a força vezes o tempo, dividido pela velocidade final menos velocidade inicial, tá? Então, a gente abriu a fórmula da segunda lei de Newton. Então, a alternativa correta é a nossa letra B, tá? Letra B. Certo, galera? Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima, que nós iremos falar de algumas forças importantes que é utilizado na segunda lei de Newton, né? Nesse caso, são 6 forças que a gente vai analisar. Muito obrigado e até a próxima.